Depois de muitos anos, nem sei ao certo quanto tempo faz, estou aqui mais uma vez para refazer uma identidade visual. E dessa vez a identidade visual é de uma empresa que apareceu no Shark Tank em meados de 2021, 2022. Vamos para a tela do PC para refazer essa identidade visual juntos. Aqui na tela do computador, nós já vamos para as informações que eu separei aqui. Inclusive, estou com duas abas bem importantes para a gente visualizar, porque são essas abas que vão nortear a gente na construção, na criação desse novo logo, dessa nova identidade, desse novo posicionamento, né, no contexto geral. Então aqui a gente já consegue visualizar como que a marca ela é aplicada, como que esse logo ele se comporta nas redes sociais e também num site, que esse inclusive é o site deles. A primeiro momento, eu sinto que tem muito texto, poucas informações relevantes aqui, porque acaba que você não lê por conta da quantidade, e a parte estética, visual, ela também deixa a desejar. Mas nós vamos tentar arrumar essas coisas ao decorrer desse vídeo. Então, aqui tem o logo completo, aqui também a gente vê o logo completo, e eu vou passar algumas informações que eu já me antecipei e trouxe aqui para o computador para você vir junto comigo na linha de raciocínio e a gente construir algo legal juntos. Então vamos lá. No logo atual, eu vejo que ele tem as letras mais blocadas, então deixa eu até trazer esse logo aqui para o nosso Illustrator. Então, ó, o logo atual eu vejo que ele tem a letra mais blocada e com estruturas maiores. Então aqui você consegue perceber que as letras elas são mais expandidas. Até falo sobre isso aqui no tópico de baixo. É uma tipografia mais expandida, ou seja, ela é maior para os lados do que para cima. Então é uma tipografia muito mais horizontal do que vertical. Isso, para as aplicações que eles têm, é um logo bom, funciona bem, porque pelo que eu vi aqui no site, a maioria das aplicações são feitas dessa forma aqui, ó. Você consegue visualizar melhor, ó. Tá vendo? É feita nas barras aqui, nas partes de ferro ou em curvas que tem ali a sua ponta um pouco mais reta, né? Uma parte da curva um pouco mais reta. E aqui também na outra barra. Além de ter algumas aplicações em camisetas, como aqui a gente consegue visualizar. E eu até falei aqui em um dos tópicos que quando tem uma aplicação um pouco mais reduzida, e aqui a gente consegue ver isso em 2 pontos de contato, eles aplicam o V, que não é o logo total, né? Não é o live escrito por extenso, mas nós temos esse V sendo aplicado em reduções, em aplicações mínimas, coisas nesse sentido. Então, o logo também conta com algumas estilizações, como no V, que faz alusão ao principal produto da marca, que é esse produto aqui. Então você consegue perceber que esse logo aqui, ele faz uma alusão a essa curvatura aqui, bem nessa parte do V, e também esse E, ele não tem essa parte aqui. Creio eu que é para fazer uma alusão, que é para remeter às barras dos equipamentos. Essas barras aqui que são, né, bem presentes, bem fortes. E querendo ou não, no mundo do Pilates a gente trabalha, né, a gente vê muitas barras com muita frequência. Então, isso até agora tá bem visível e bem sugestivo pra gente. Outra coisa que eu percebi é que ou o logo ele é aplicado na sua versão original ou em uma versão reduzida, que aí é só o V que aparece. Porém, isso é só em produtos. Como a gente visualizou no Instagram, por mais que tenha uma aplicação um pouco mais reduzida aqui na foto de perfil, que muitas vezes as empresas preferem aplicar somente um ícone do logo, da marca, da identidade visual, aqui eles fazem questão de aplicar ainda o logo completo. O que pra mim não é a melhor alternativa, não é a melhor opção, mas eles fazem isso inclusive com essa tagline aqui que a gente consegue visualizar quando a gente expande, que diz equipamentos fitness. Até aqui, tudo bem, beleza. Bom, o que eu tenho em mente para esse logo é o seguinte: trazer mais movimento e deixar ele mais solto, mais leve, muito por conta do que a empresa faz, que é trabalhar com exercícios fitness, trabalhar com esse mundo um pouco mais da saúde, sobretudo no ramo de Pilates. Acho que esse tipo e esse estilo de logo nós conseguiremos atingir mais ainda o segmento, os objetivos da empresa enquanto marca e também atrair mais consumidores por conta da conexão que vai fazer e por conta do universo que poderíamos construir. Depois disso, a gente, óbvio, tendo um logo mais leve, mais solto, a gente cria mais possibilidades de aplicação também.
o que é muito bom, porque assim a gente tem ícone, a gente tem pattern, a gente tem elementos, a gente tem grafismos. Nós conseguimos trabalhar de maneira consistente, coerente e abrangente para essa marca. E não ficar somente refém do logo completo, escrito live, juntamente com a tagline. Ainda na tipografia, eu deixaria essa tipografia mais arredondada, sem ser tão pontiaguda e blocada do jeito que tá. E também eu deixaria ela minúscula, sem esse impacto desse bloco total, desse retângulo aqui que a gente tem nessa visualização. Isso tudo, claro, para trazer mais humanização, para deixar o logo mais leve e também mais amigável, podemos dizer assim. Eu mudaria esse tom de laranja, porque como você consegue ver, se a gente extrair esse tom de laranja, ele é um laranja um pouco mais queimado, um laranja um pouco mais fechado. Então, eu mudaria esse tom de laranja mexendo só na saturação e no brilho, porque eu gosto desse tom de laranja, eu só acho que ele está um pouco fechado demais e não representa, talvez, com objetividade o que é a empresa ou o que a empresa se propõe a fazer, que é mudar a vida da pessoa através do ramo fitness, que é trazer mais saúde, trazer mais energia para as pessoas, para os seus clientes. Além disso, eu também daria uma melhorada no posicionamento, criando um estilo próprio para as pessoas se sentirem pertencentes a uma comunidade. E eu digo isso porque quando você entra no site e também quando você entra no Instagram, você consegue ver que tem bastante informação, tem bastante post, eles são até frequentes na questão de postagens, mas quando você vê aqui essa quantidade de texto, sobretudo no site, a gente perde um pouco aquela questão de vontade de ler, a gente perde um pouco esse ímpeto de saber sobre a empresa. Então, quando a gente cria um posicionamento melhor, quando a gente cria vertentes e direcionamentos claros para uma empresa, a gente consegue reduzir a quantidade de texto que a gente usa, reduzir a quantidade de fala que a gente também trabalha no dia a dia e a gente consegue impactar mais os nossos consumidores somente através desse posicionamento. Porque um posicionamento claro, ele obviamente traz mais clareza, mais assertividade, é muito mais pontual e aí você consegue converter as pessoas com muito mais facilidade, sem precisar ficar falando. Entendeu? Então, vamos pro logo, vamos para a criação. Eu vou trazer aqui de maneira dividida essa tela, porque assim a gente consegue ter uma visualização melhor do que nós vamos fazer e de como ficará esse logo depois da remodelação. Então, colocando aqui, eu vou colocar inclusive um tom mais escuro para a gente ter essa visualização do antes e depois. E aqui desse lado, nós já vamos trabalhar começando com um laranja, que, como eu disse, eu quero mexer somente na saturação e no brilho, deixando ele um pouco mais claro e também um pouco mais forte, dessa forma. Então você consegue já ver uma diferença muito grande na questão do laranja. Enquanto esse é um laranja muito mais fechado, mais morno, mais apático, nós temos esse laranja aqui do fundo remetendo à energia, remetendo a algo mais vibrante, de fato. E, querendo ou não, mais saudável. Parece até que tá mais corado. Assim como a sua avó falava, tipo, você tem que comer pra ficar com a pele corada, porque isso é falta de saúde. Se você tá muito apático, muito pálido, você tá precisando comer mais. Aqui a gente tem essa representação muito clara. Para tipografia, como eu disse, eu quero uma tipografia minúscula, arredondada, mais humana, mais amigável, e isso tudo vai fazer muito sentido quando a gente encontrar uma tipografia que vai ao encontro dessas características. Então, para isso, eu vou primeiro escrever aqui live, certo? Vou deixar em minúsculo mesmo, já que é esse estilo que eu quero, e eu vou começar a trabalhar aqui na pesquisa de fontes. Primeira coisa, para você não perder tanto tempo pesquisando fonte, correndo atrás de fonte, você precisa identificar quais são os estilos, características e atributos que você quer para aquela identidade visual, para aquele logo que você está criando. Isso faz com que a sua busca fique muito mais assertiva, você perca muito menos tempo e faça muito mais sentido e tenha muito mais coerência lá na frente. Então, como eu já sei que eu quero uma tipografia mais leve, talvez com algumas curvas, para ir totalmente contra a esse estilo aqui que é muito pontiagudo, que é muito blocado, e também eu quero manter a questão da aparência minúscula, eu não vou ficar pensando em tipografia serifa, eu não vou ficar pensando em tipografias expandidas, eu não vou ficar pensando em tipografias bolds, eu não vou ficar pensando em tipografias somente maiúsculas. Então, a gente tira da nossa frente muitas opções que poderiam fazer com que a gente gastasse tempo ao invés de ganhar tempo. Então, eu vou já vir aqui e vou já pensar em algo nesse sentido do que eu falei para a gente escolher algo que seja coerente e interessante.
Então vamos lá, vamos ver aqui, talvez, ó, esse estilo aqui me agrada, porque é um estilo leve, é um estilo bacana, tem essa brincadeira aqui da pontuação do I, que é um ink trap, né? Esse ink trap, ele ajuda bastante na leiturabilidade quando aplicado em menores tamanhos, mas ainda assim eu acho que não tem tanto movimento tirando o E, porque o E ele é mais arredondado, né? Ele quase é um círculo completo, mas o I, o V e o L, eles não trazem tanto movimento assim pra gente como eu gostaria que trouxesse. Enfim, vou dar uma pesquisada aqui, vou olhar melhor a fundo as tipografias que eu tenho disponíveis, sem perder tanto tempo buscando tipografias em sites externos, em lugares da internet, porque como esse vídeo é muito mais voltado para agilidade, rapidez e talvez uma mudança um pouco mais abrupta, a gente não pode perder tanto tempo, porque senão a gente vai contra o que o vídeo tem como sua principal função, que é recriar algo a fim de estudo, experimentando técnicas e vendo até onde a gente consegue ir no sentido de criação. Então, vou ver aqui uma fonte e aí você vai acompanhando junto comigo. Eu achei essa fonte aqui muito interessante e o nome dela é AudioWide. Essa aqui é a regular, se eu não me engano tem outras, pode ter a Bold, pode ter, enfim, algumas outras, mas essa especificamente é a AudioWide regular. Gostei dela porque ela mantém aquela estrutura que eu tinha comentado anteriormente, das letras minúsculas, mas ao mesmo tempo ela não é tão travada, blocada e reta quanto uma tipografia sans serifa padrão, que seria esse estilo aqui. Você consegue ver que aqui nós temos retas mais bem definidas, mais bem estipuladas, enquanto aqui a gente tem uma brincadeira maior com o quesito de curvas, cortes, arredondamentos e assim por diante. Então, eu vou manter essa tipografia aqui e eu vou testar algumas coisas com ela. A primeira coisa que eu vou fazer é transformar em curva apertando Ctrl Shift O. Aqui já me dá bastante liberdade para trabalhar com essa tipografia no seu formato expandido, que a gente pode alterar todos os pontos, a gente pode brincar, manusear e assim por diante. Uma coisa que eu acho interessante de fazer é tentar remeter a humanização no logo. Eu gosto muito desses logos e desses significados subjetivos, porque faz com que a pessoa, quando entende o logo, a cabeça dela dá uma explodida. A cabeça dela meio que se expande e ela fala, putz, agora faz sentido. Agora esse logo, ele fechou todas as pontas e ainda teve aquela cerejinha em cima do bolo, sabe? Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui é arredondar essas pontas para trazer ainda mais esse sentido de aconchego, de amizade e também de humanização. Mas ainda, para você perceber, como eu não arredondei muito as pontas, eu tenho a opção de deixar assim. Mas aí você começa a perceber que eu perco um pouco da estrutura do V, eu perco um pouco da estrutura do L, juntamente com a estrutura do E, coisa que eu não quero. Então, ao mesmo tempo que eu não quero deixar pontiagudo dessa forma, eu não quero deixar 100% arredondado, como eu mostrei anteriormente. Eu quero deixar um meio termo mais para o pontiagudo do que para o arredondado. Então eu vou arredondar somente um pouco, coisa de 2 pixels, 2,2, 2 pixels, que isso já fica interessante para mim. Ele mantém a sua estrutura mais reta, ele mantém aquela coisa que a gente tem um pouco mais linear, só que ao mesmo tempo nós temos aqui também as pontas mais arredondadas, que de longe causam um conforto muito maior. Pode parecer imperceptível, mas quando a gente tem a diferença e também a comparação de um para o outro, você consegue perceber que ainda mais de longe a gente tem um poder muito maior nessa daqui de baixo, para isso que a gente está querendo fazer. Não estou falando que sempre temos que arredondar as pontas ou algo nesse sentido. Não, é que para o que a gente quer nesse momento, faz muito mais sentido deixar dessa forma. Uma outra coisa que eu notei aqui é que esse E ele é mais irregular do que as outras letras. O L ele é mais padrão, o I também é mais padrão, o V ele tem uma estilização, mas ainda assim a gente consegue notar que é um V, muito claro. E o E, ele é o que mais tem uma diferenciação, é o que o criador dessa fonte mais ousou, né? A parte que ele mais brincou. Então, dessa forma, eu vou simplesmente dar um duplo clique aqui e vou expandir isso para cá, mais ou menos, só para eu testar como que ficaria um E mais padrão, ao invés de ter um E mais diferente, como a gente viu aqui. Então, eu trouxe para cá, ó, e ficou legal. Inclusive, a gente pode comparar esses dois, só para a gente ver. Só que, provavelmente, quem criou essa fonte já deve ter testado isso que eu testei. E muito por conta
desse sentimento que me trouxe agora ao esticar as pontas aqui que eram antes cortadas, a pessoa que criou não teve esse pensamento ou simplesmente não quis fechar o... Porque aqui você consegue perceber nitidamente que o E fechado, ele pesa muito mais. Então aqui a gente tem um peso e aqui a gente tem um outro peso, deixando essa parte aqui muito mais sobrecarregada do que essa parte aqui. Então isso não é bom, isso não é saudável, porque uma tipografia, ainda mais quando é no logo, no nome de uma empresa, precisa ter o mesmo peso em tudo para fazer sentido no total e não somente em uma parte ou em outra parte, a não ser que isso seja proposital, como por exemplo, se o nome dessa empresa fosse Live E, vamos supor. Aí ok, aí o peso nesta parte aqui seria muito mais proposital, seria muito mais coerente e faria muito mais sentido. Como não é o caso, nós podemos voltar com a versão original desse E, que é uma versão bem legal, e testar talvez um outro artifício visual aqui que possa fazer sentido para o que a gente quer. Vou dar um duplo clique aqui de novo e vou expandir essa parte aqui, só para a gente ver se essa quebradinha faz algum sentido na visualização geral. Vou dar uma arredondada aqui também, eu vou tirar essa parte aqui, certo? Vou fechar e vou arredondar essa parte aqui para ficar tudo coerente, tudo fazendo sentido. Bom, assim eu gostei, ficou interessante, só que daí a gente peca um pouco e vai ao encontro do que se tinha antes. Essas quinas, essas partes mais afiadas, pode voltar a fazer algum tipo de diferença ou até mesmo alguma coisa que vai atrapalhar, algum sentimento mais ruim, negativo, a gente pode simplesmente ter isso aqui de novo por conta dessa estilização que eu fiz. Então, vamos voltar e vamos manter a originalidade. Ok, eu não quero simplesmente manter a tipografia do jeito que eu peguei ela, porque esse é um princípio básico que eu compartilho, inclusive com você. É errado a gente manter a tipografia original e simplesmente transformar em curva? Não é errado. É errado a gente estilizar? Também não é errado. Mas, para mim, eu gosto sempre de trazer uma diferenciação, um estilo próprio na tipografia, até para fazer jus àquilo que eu estou criando, aquilo que eu pensei que faria sentido para aquele logo, para aquela marca, para aquela identidade visual. Então, aqui no I, eu pensei em tirar esse ponto de cima do I e trazer ele para o meio das duas coisas aqui, que isso aí seria o I e também o V. Então, a gente vai criar aqui um retângulo só para a gente ver o meio, para ele ficar exatamente no meio. E aqui a gente tem esse ponto sendo aplicado dessa maneira. Por que eu faço isso? Porque dessa forma, na minha concepção, eu consigo trabalhar isolando essas partes aqui. Então eu conseguiria criar um pattern, por exemplo, dessa forma. Então você consegue perceber, quando eu crio um pattern, por exemplo, vou fazer aqui só para você entender melhor o que eu estou falando. Vou trazer para cá, vou dar uma aumentada. Aqui eu vou criar um fundo e aí vou fazer dessa forma. Eu consigo trabalhar algo nesse sentido. Talvez não preenchido dessa forma e talvez não tão pesado como está aqui, mas talvez desta maneira, num stroke, num outline, ou simplesmente metade da aplicação dessa forma, ou então pegando mais a parte do V e do I e pegando só um pouquinho do ponto lá de cima. Enfim, é algo para se pensar, é algo que dá para a gente trabalhar. E aí começa a criar um posicionamento um pouco mais forte, um pouco mais fechado, com as pontas amarradas, ok? Bom, eu vou abrir uma outra prancheta aqui para a gente já começar a recriar, por mínima que seja, uma página ali do site. Então eu vou trazer o tom de laranja aqui para cima, vou pegar esse logo aqui e já vou trazer para cá, já vou colocar aqui. E para tipografia de textos corridos, eu vou pegar uma tipografia que seja um pouco mais arredondada, como essa daqui está também. Então, uma tipografia que eu me lembro com muito carinho e que eu gosto bastante é a Univia, ou Univia, enfim. Ela é muito boa, é uma tipografia muito legível, é uma tipografia muito fluida, ou seja, facilita muito a continuidade da leitura. E é uma tipografia que, além de ser super simpática, ela tem essas bordas arredondadas que vai totalmente ao encontro do nosso logo. Além disso, para finalizar com chave de ouro, ela tem muitas opções aqui
de pesos, espessuras. Então ela vai desde o peso mais fininho até o mais pesado. Então a gente consegue trabalhar com uma única tipografia diversos pesos, o que é muito bom. Por exemplo, quando você vai fazer um texto, você precisa diferenciar, se não por cor, por peso. Então a parte do título fica dessa forma, uma espessura um pouco maior. E na parte do texto corrido, além de ser um pouco menor, óbvio, e essa também é uma das diferenciações que podemos fazer, ela também muda a espessura ficando um pouco mais fina. Então aqui a gente tem exemplo de texto corrido. Isso é muito bom, porque a gente mantém o padrão da tipografia, a gente mantém a família tipográfica, a composição tipográfica, e faz com que a nossa identidade visual seja muito mais reconhecida, muito mais padronizada e fixe cada vez mais na mente das pessoas. Enfim, dito isso, vou duplicar aqui e aqui eu vou pegar basicamente a mesma estrutura que temos lá no site atual. Vou até tirar um print aqui para trazer para a tela, para a gente não ficar voltando muitas vezes ali no navegador. Então aqui em cima a gente tem a live, V funcional, MyScore, Pilates, cursos e blog. Uma coisa que eu identifiquei aqui é que eles usam muito essa tipografia condensada que pode se assemelhar com uma Balboa da vida, com uma Bebas da vida. E por conta disso, eles utilizam muito a maiúscula em todos os textos. Os textos, claro, de cliques ou até mesmo de títulos. E aí nos textos corridos eles usam a versão minúscula mesmo, mas é uma versão muito fina, que ela é tão fina que ela não chega a ser elegante, sofisticada, que muitas pessoas, inclusive, quando vão fazer um logo, elas optam por ir para esse lado de um pouco mais de finesse, talvez, para remeter o luxo e a sofisticação. Mas nesse caso, ela tá tão fina que ela é muito mais uma fonte que remete a uma fragilidade que parece que ela vai quebrar a qualquer momento do que necessariamente a um luxo, a uma sofisticação, a algo mais VIP, mais elegante. Inclusive, não caberia nessa marca uma estética dessa, uma estética luxuosa, uma estética sofisticada e assim por diante. Então, aqui a gente vai simplesmente acabar com esse problema, porque essa fonte ela é muito boa e a gente vai conseguir trabalhar tanto na maiúscula quanto na minúscula, sempre pensando na minúscula. Então, aqui nós vamos trabalhar dessa forma, live, ok, falando um pouco sobre a história, mas aqui a gente, ao invés de colocar a live, a gente pode colocar sobre nós, que é mais conhecido, é mais popular, e as pessoas estão mais acostumadas. Aqui, a gente já vem com um V funcional, ok. Como é nome próprio, a gente mantém a maiúscula. Aqui também, MyScore Pilates, justo. Aqui seria cursos. No caso, vou pegar esse daqui, porque ali foi adicionado junto com mais cursos. E aqui o blog também, certo? Vou tirar isso daqui da tela para não poluir tanto. E aí aqui eu vou começar a trabalhar a questão de tamanho, beleza? Coloca aqui um tamanho legal. Dá uma espaçada aqui bacana entre esses elementos. Que eu não gostei muito do jeito que espaçou, eu vou espaçar manualmente mesmo, porque o Illustrator ele gosta de não espaçar legal as coisas. Então, aquela velha tática do retângulo. A gente cria um retângulo, depois cria outro retângulo e assim a gente vai utilizando o mesmo espaçamento entre as palavras, beleza? Mantivemos o mesmo espaçamento. E aqui, como você pode perceber, tem o botão do orçamento. Então, vou criar um botão arredondado aqui, vou deixá-lo branco. E aqui, numa espessura um pouco maior, eu vou colocar a questão do orçamento. Vou colocar em laranja para chamar a atenção. Vou deixar isso daqui um pouquinho mais alto e um pouquinho menor. E aqui, consequentemente, mais alto para preencher mais também esse retângulo arredondado, certo? Ok, tudo bem, tudo legal. Aqui, nessa parte, eu vou pegar sobre o sobre nós. Vamos ver o que eles falam sobre eles. A Live Equipamentos é uma empresa brasileira situada em São José do Rio Pardo. Legal, bacana. Então vamos trabalhar nesse texto aqui. Simplesmente vou dar uma diagramada melhor, certo? Ainda não vai ser a diagramada tipo final, não vai ser a diagramação final, mas eu vou já deixar melhor do que está no site, porque lá está tudo alinhado ao meio, né? Centralizado. Aqui eu quero alinhar à esquerda para facilitar a nossa leitura. Eu ainda acho esse texto muito grande, então o que eu vou fazer? Eu vou pedir
para o famoso ChatGPT diminuir esse texto para a gente. E aí em 3, 2, 1, você vai ver a diferença que ficou. Aqui nós temos o texto já encurtado, né? Reduzido. E claro que a gente vai também melhorar a diagramação dele. Olha a diferença. Agora a gente tem esse texto e antes nós tínhamos esse texto. Olha a diferença do tamanho. Claro que eu ainda não dei um espaço a mais nas linhas, não olhei com calma o texto que eu vou fazer a partir de agora, mas já dá uma diferença gritante em questão de quantidade. Então, quanto menos textos nós tivermos, quanto menos textos a gente colocar numa página sobre a empresa ou algo nesse sentido, melhor, porque as pessoas não querem muito saber sobre a empresa, as pessoas querem saber sobre o produto, sobre o serviço, sobre a solução, sobre a mudança que aquele produto, serviço ou solução vai acarretar na vida da pessoa a partir do momento que ela comprar. Enfim, vamos lá. A Live Equipamentos de São José do Rio Pardo, eu ia falar do Rio Preto, desenvolve equipamentos fitness inovadores para estúdio de pilates, academias e clínicas de fisioterapia. Ok, esse aqui é o primeiro bloco de texto. Nossa missão é fornecer aparelhos e treinamentos completos, ok, para que profissionais entreguem melhores resultados e engajem alunos, e pacientes. Show! Segundo bloco de texto. Aqui já vem falando o seguinte, ó, trabalhamos com duas linhas, V de equipamentos funcionais e pilates para estúdios. Então eu vou simplesmente dar um espaço a mais para essa parte aqui. E aqui eles falam sobre a entrega, né? Então mais de 600 aparelhos em quase todos os estados brasileiros e iniciamos a internacionalização dos produtos. Você pode perceber que nesse texto você não tem tanto guarda-chuva. Só para você entender o que seria guarda-chuva e também o que seria viúva. Nesse texto aqui a gente não tem viúva, mas a gente tem bastante guarda-chuva. Guarda-chuva são esses espaços aqui que ficam na linha de cima com a linha de baixo. Por que guarda-chuva? Porque toda essa parte aqui da linha de cima, ela meio que cobre essa parte aqui da linha de baixo e fica um espação. Então é como se essa parte de cima estivesse protegendo essa parte de baixo. Só que não tem necessidade, até porque você poderia aqui, ó, quebrar essa linha nesse pós, por exemplo, para ficar uma leitura melhor. Porque pensa, ó, o V12 também pode ser associado à fisioterapia, pois é muito eficiente no tratamento de patologias da coluna, membros e pós. Aí você tem que voltar lá no início para ler uma continuação de uma palavra. Não é uma outra palavra, não é uma palavra nova, é a continuação de uma mesma palavra. Então isso pode atrasar a leitura, pode quebrar o ritmo de leitura, o que não é legal. Aqui nesse caso, a gente mantém os textos, os blocos menores, então a gente não vai até aqui o final. A gente também não tem tanto guarda-chuva, então a gente mantém o visual, a estética, como se fosse um grande bloco e não algo assim, quebrando e tal, porque aqui tem um texto, depois tem um texto menor, depois volta um texto grandão e assim por diante. E também a gente mantém, claro, a objetividade do texto, muito por conta do que o ChatGPT resumiu pra gente. É a mesma ideia, só que com menos quantidade, muito menos quantidade de palavras, de linhas e de letras. Bom, o único guarda-chuva que a gente tem aqui é esse daqui, mas ele nem é tão assim considerado guarda-chuva, mas a gente consegue melhorar ele de certa forma, fazendo dessa forma, deixando só esse espacinho aqui, o que também é saudável, o que também é bem recomendado para você, podemos dizer. Temos algumas partes aqui que merecem ser destacadas. E por conta da nossa fonte, por conta da tipografia que a gente está utilizando, a gente consegue destacar por peso, além de cor também, que é um bom destaque. Então a Live Equipamentos de São José do Rio Pardo desenvolve equipamentos fitness. Então vou colocar aqui, ó, desenvolve equipamentos fitness inovadores. Legal. Ó, vou colocar aqui em bold, certo? Legal, bacana. Nossa missão é fornecer aparelhos e treinamentos completos para que profissionais entreguem melhores resultados e engajem alunos e pacientes. Então, aqui, mais um tipo de diferenciação. Trabalhamos com duas linhas. Esses dois eu vou também diferenciar. E aqui eu vou colocar mais de 600 aparelhos em quase todos os estados brasileiros. Vou colocar só até aqui que está muito bom. Beleza? Eu vou diminuir um pouquinho esses dois para ficar algo mais sutil. Eu vou diminuir a espessura desse título também, porque como ele já está maior, ele não precisa ser tão pesado, porque ele já tem a diferenciação do tamanho e não precisa necessariamente de uma diferenciação de peso também. Então, sobre nós, bacana. Deixa
Show de bola. Quando tiver clicado no sobre nós, a gente vem aqui e muda, né, um pouquinho. Então, vamos supor que aqui esteja clicável e aqui ainda não, por isso que está branco e não preto. Inclusive, não vou utilizar o preto 100%, eu vou utilizar uma cor mais grafite para ir ao encontro dos equipamentos deles. Vocês podem perceber que como é um estilo de material, um estilo de ferro específico, ele não é preto 100%, ele é mais grafite. Então é essa cor que eu vou utilizar. Aqui também vou colocar a cor mais grafite, que seria essa segunda aqui. E aqui eu vou fazer uma brincadeirinha pra gente ter só algo mais assim, como se fosse uma bordinha mesmo. Show de bola. Lembra que eu falei da parte de elementos, texturas e etc? Eu vou pegar essa textura aqui e vou trazer para essa parte do site, como se ele fosse um background, como se ele fosse realmente um pattern, um elemento, um grafismo da marca. Eu vou diminuir um pouco só essa parte, certo? Vou deixar ele mais ou menos aqui e vou trabalhar dessa forma, talvez. Vou deixar aqui. Eu queria que pegasse um pouco mais do V, mas ele já está pegando essa curva aqui, que eu acho bem interessante. Bom, eu vou pegar a foto que eu separei aqui, já estilizei ela, inclusive, já tirei a marca, já tirei aqui o elemento, né, que compõe a identidade visual atual deles, e vou levar lá para o nosso Illustrator, juntamente com os cantos arredondados. Então, vou criar aqui um arredondamento, certo? Então, vou criar um retângulo, crio um arredondamento e jogo essa foto para dentro do retângulo, ok? Vou só alinhar ela aqui certinho para ficar com o mesmo espaço de um lado para o outro, certo? Além disso, eu vou pegar uma foto do fundador da empresa lá no Shark Tank para falar um pouco sobre a história, né? Já que é a aba de sobre nós precisamos mostrar um pouco da história. Inclusive, essa empresa ficou bastante conhecida por conta do episódio do Shark Tank. Então, vou pegar aqui, copiar a imagem, vou levar para cá. Só que como a gente está trabalhando com uma nova identidade visual, eu vou recortar somente essa parte, certo? Então, vou duplicar aqui, vou tirar essa foto de dentro. Show de bola, trazer para cá assim, só que aqui eu vou diminuir este retângulo para ficar algo mais ou menos assim, certo? Beleza, vou trazer para cá, mais ou menos assim, vou aumentar um pouco, ou deixar assim, ok? Pegar essa moldura aqui e levar para cá, pegar essa daqui e trazer para cima e deixar aqui, certo? Mais ou menos aqui, beleza, aqui também. Como aqui a gente tem um espaço maior da foto, eu compenso esse espaço com essa parte aqui dessa outra foto, beleza? Então, aqui tá ok. Esse daqui eu vou trazer um pouquinho mais para cá, beleza. Então a gente sai basicamente de um início, né, de site. Vou até pegar a mesma página aqui, só para a gente não ser tão injusto. A gente sai deste início de site para este início de site. É uma proposta totalmente diferente, é uma proposta totalmente disruptiva para o que eles têm hoje, só que, creio eu, por conta da experiência que eu tenho, por conta das técnicas que a gente utiliza no dia a dia com outros vários clientes, um site assim, ele tende a chamar mais atenção, a reter mais o consumidor, a fazer com que a pessoa se sinta mais confortável naquele site e, consequentemente, tenha mais tempo para comprar. Aproveite mais o site, leia mais os textos, fique mais ciente do que se trata, porque um site assim, ele até diminui a questão do seu suporte, a quantidade de vezes que o seu cliente vai até a sua equipe de suporte, até o seu time de atendimento, perguntando coisas que são óbvias, que estão muitas vezes no site, só que por conta da quantidade de texto e por conta também da disposição errada de texto, da diagramação mal feita, a gente repele o cliente ao invés de atrair, e isso tudo é um tiro no pé, pensando em um site, pensando no consumidor, certo? Vou até trazer um pouquinho mais para cima aqui, beleza, show de bola. Então, aqui a gente já tem uma grande diferença, aqui a gente já consegue ter uma outra roupagem, uma outra visão do que é ou do que seria a live, certo? Falando um pouco ainda sobre o logo e falando sobre aquilo que a gente comentou anteriormente, do que a gente queria, eu vou trazer aqui algumas aplicações mais específicas. Por exemplo, a live, ela é um estilo de vida, porque quando você entra no Pilates, quando você pensa em cuidar da sua saúde, você tende a abraçar esse estilo de vida para si.
Então, muitas pessoas falam sobre lifestyle, né? Então, meu lifestyle é muito mais saudável, eu tenho um lifestyle muito mais de academia, de pilates, de exercícios físicos, um lifestyle mais fitness mesmo. Então, ao invés da gente trabalhar com lifestyle, a gente pode trabalhar com livestyle, que daí é um estilo de vida da live. É o estilo de vida de pessoas que se preocupam com a saúde, e não só numa saúde e bem-estar estético, mas também numa saúde quando se diz de saúde mesmo, a respeito de saúde, a acepção da palavra. Você ser saudável, você ter energia, você ter disposição física, um condicionamento físico legal, interessante, para você fazer as coisas do dia a dia, sobretudo para pessoas mais velhas, mais idosas, de uma idade um pouco mais avançada, certo? Então, a partir do momento que a gente cria um lifestyle, a gente vai ao encontro do que se diz respeito o lifestyle, né, do que o lifestyle quer propor pra gente, só que a gente vai criar um estilo próprio da live. E não só nos consumidores, mas também da empresa para os consumidores. Então, qual é o estilo da live? O estilo da live é sempre pensar em equipamentos melhores, em tecnologias de última geração para fazer com que os equipamentos fiquem mais duradouros, mais robustos, mais fortes, mas ao mesmo tempo que sejam mais leves, mais confortáveis e assim por diante. Então, é um estilo, é uma ideia muito mais voltada para um universo onde todos os pontos se conectam do que necessariamente só para o público final, só para o consumidor. Então aqui nós podemos trabalhar dessa forma, lifestyle. Pode ser um lifestyle assim, dessa forma, pode ser assim, enfim. A gente pode trabalhar desta maneira aqui para ser algo interessante, para fazer realmente jus àquilo que a gente está querendo. Eu acho legal, eu acho bacana, inclusive até com uma outra cor, que daí seria a cor grafite que nós estamos utilizando, que daí encaixa legal e bacana aqui. Eu só faria uma estilização em algumas letras, para não ter um espaçamento muito grande, não ficar tão horizontal igual a anterior, né? O logo anterior. Então aqui a gente tem algo assim, bacana. O L e o E a gente mantém e traz aqui, mais ou menos. Show! Agora, nós vamos arredondar essas pontas. Nós vamos arredondar para mais ou menos assim, para fazer também uma conexão com o arredondamento aqui do logo principal, certo? Então aqui, lifestyle. E esse lifestyle, ele pode servir tanto para roupas, quanto para acessórios, quanto para produtos, equipamentos e, claro, para todo o direcionamento verbal da marca. Porque uma vez que você conversa com um público que é desse ramo, você precisa conversar de maneira assertiva. Você não pode errar, você não pode falhar, você não pode escorregar, você não pode titubear. Porque a pessoa que está querendo, ou ela já faz parte de um mundo fitness, de um ramo desse nível, ou a pessoa ela está querendo mudar de vida e ela precisa sentir confiança naquilo que você está propondo para ela, ou ela já está inserida naquele mundo, ela já mudou a vida dela, só que por conta do conhecimento que ela tem, por conta de estar sempre em contato com marcas desse ramo, ela sabe justamente o que é bom, o que não é, o que serve para ela, o que não serve, o que faz sentido, o que não faz. Então a gente precisa ser muito assertivo, a gente precisa ser muito estratégico. Essa é a palavra. Então aqui nós temos o lifestyle. Legal, lifestyle achei interessante, achei bacana. A gente tem uma boa legibilidade de longe, a gente consegue entender do que se trata, a gente consegue inclusive trabalhar isso daqui em ativações de marca, coisa nesse sentido. E aí a gente pode, inclusive, trazer esse live aqui para cá, certo? E aí a gente só reorganiza as pranchetas e a gente coloca aqui as versões em laranja e também a versão em grafite. Então aqui já vem grafite e aqui também vem grafite. Olha lá, olha que bacana. Tá vendo? Não é um preto que carrega, não é um preto que pesa a comunicação da marca. É um grafite que dá uma texturizada, consegue trazer níveis de camada, porque quando você vem com um preto 100%, com aquele preto chapado, parece que é um fundo infinito, e aí você não sabe onde começa nem onde termina. Quando é um grafite, você sabe exatamente onde ele começa, onde ele termina e onde ele dá espaço para outra cor ser aplicada. Bacana, interessante, gostei. Vamos testar em equipamentos? Então vamos pegar essa foto aqui, já que a gente já está aqui, e vamos trabalhar com esse logo nessa foto.
Antes, a gente tinha algo nesse sentido, só para você ter uma visualização melhor. A gente tinha algo nesse sentido, certo? Agora, a gente vai trabalhar algo mais diferente. Então, eu vou pegar aqui essa imagem, vou trazer para cá, certo? Ok, coloquei aqui. E aí, desta maneira, a gente vai aplicar aqui. A gente consegue aplicar ela ainda rotacionada, o que é muito bom. A gente mantém o mesmo tamanho de aplicação, entre aspas, da anterior. Então você consegue ver que a anterior pega mais ou menos esse tamanho, a nossa também pega mais ou menos esse tamanho. Claro, a anterior vai pegar mais espaço na horizontal porque é uma tipografia mais expandida horizontalmente. Mas ainda assim, a nossa nova tipografia, o nosso novo logo, ele consegue ser aplicado de maneira bem coerente também, aqui bem assertiva. Então a gente vai trazer para o outro lado também, já que anteriormente também tinha, certo? Então os dois lados aqui sendo aplicados na mesma altura. E aqui embaixo a gente tinha esse V12, certo? Então aqui começa a arquitetura de marca. O que seria uma arquitetura de marca? Só para você entender. A Nubank, serviços, vamos lá. A marca é a Nubank, certo? Só que daí a gente começa a trabalhar com serviços da marca, que daí começa a se criar uma arquitetura de marca. Então, Ultravioleta é um serviço da Nubank. Então, é Nu Ultravioleta. Tem também, se eu não me engano, Nu PJ, a Nu Pessoa Física, que daí é a conta PJ de pessoa jurídica para empresas e também a conta física, né, de pessoas que não são empresas. Isso tudo faz com que a gente tenha uma marca muito mais presente na vida das pessoas, uma marca muito mais completa e que oferece para o consumidor muitas opções de soluções, serviços, produtos e faça com que o consumidor não fique preso somente à marca principal, à marca mãe, à hold, ao guarda-chuva, e sim também com as marcas secundárias, subsidiárias ou então as submarcas, né, como a gente costuma chamar. Como aqui nesse caso é a V12, né, a gente pode trabalhar claramente com o V aqui da marca e a gente trabalha com talvez o I para remeter ao 1 e também o 2, vamos ver, aqui ó, legal, bacana. Só que eu acho que esse número, esse 1, ele é um pouco pontiagudo demais. Então vamos testar aqui, só para ver como que ele vai ficar, senão a gente troca o 1 pelo I. Vou trazer aqui um arredondamento, certo? Em tudo aqui, para a gente ter a mesma pegada. Legal. Aqui a gente tem V12. Gostei, mas eu gosto mais do 2 do que do 1. Essa pontinha do 1 não me apetece tanto. Então eu vou trazer o I que a gente tinha copiado na mesma espessura do 2 aqui, para a gente manter a estética de I. De 1, aliás, e não de I. Beleza, vamos lá. Show. Colocar aqui, mais ou menos assim. E aqui a gente vai trazer para baixo e lá em cima tá certo? Não, tá menor. Então a gente aumenta aqui também. Show de bola. Bacana. Traz esse daqui aqui. A gente pode deixar ele mais perto. Não, se bem que o 12 aqui, o padrão dele é ficar longe mesmo. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode trazer esse ponto aqui, como ele é um elemento muito presente, marcante e diferente também na marca, a gente pode trazer ele aqui ou simplesmente aqui. Ou então a gente pode brincar com ele como se ele fosse um tipo de moldura para essas marcas que são marcas secundárias, talvez. Então a gente trabalha algo nesse sentido, assim, certo? Claro que não para todas as aplicações, mas para algumas aplicações pode fazer sentido. Nesse caso, como a gente vai aplicar ali, né, no equipamento, no produto, eu vou manter esse padrão, certo? Eu vou trazer para cá assim, e aí a gente aplica aqui e vê como que ele se comporta, ok? Deixa ele aqui, bacana. Vamos só ver se tinha diferenciação de cor. Ó, tem diferenciação de cor. Então o V é branco e o 12 é branco também, só que no nosso caso, a gente vai manter o V laranja e o 12 ele vai ser branco. Aê, perfeito. V12, ok. Então aqui você consegue ver que tanto a marca aqui do lado, quanto a marca aqui no produto em si, faz muito sentido e é muito mais coerente do que anterior. Além de ser muito mais leve de se aplicar,
e também de ser mais maleável, da gente conseguir brincar mais, não necessariamente com essa forma aqui, que acaba sendo mais pesada, mas com uma forma que dá espaço para algo mais leve, mais curvado, que faz mais sentido para esse tipo de produto, para os outros produtos que possam surgir. Até porque, nem falei isso no início, mas vou falar agora. Quando você coloca no seu logo o seu produto, o seu principal produto, você fica muito enviesado a sempre criar aquele produto ou então a nunca se desfazer daquele produto. Por mais que a sua empresa evolua, por mais que a sua empresa amadureça, você sempre vai ficar preso àquele produto. O que não é bom. Não é à toa que, por exemplo, o logo da Apple não é um iPhone, que talvez seja o produto mais revolucionário da história da Apple. Aquele que fez realmente a Apple ser a Apple. Claro, tem iMac, tem MacBook, tem iPad, iPod e N outros produtos, mas a Apple talvez tenha ficado muito conhecida por conta do iPhone. E nem por isso é um iPhone, e é a maçã. Então a maçã ela consegue estar presente em todos os produtos, desde o menor produto até o maior produto. E não necessariamente um iPhone, um celular ou até mesmo uma tela de computador, por mais que a Apple trabalhe diretamente e muito com isso. Então quando você traz a estética de um produto para o seu logo, você fica muito refém desse produto. Então você não pode crescer tanto, você não pode expandir seu leque, porque senão perde um pouco dessa fidelidade, dessa característica principal que era o seu produto. Enfim, temos aqui o V12, certo? Bacana. Temos as variações, entre muitas aspas, desse logo aqui. Eu tô falando entre aspas porque normalmente se faz muito mais variações. Normalmente nós construímos diversas opções. Então aqui são só duas, só pra gente ver como que se comporta. A gente poderia até adicionar uma terceira variação aqui, só pra gente visualizar melhor, que daí ficaria desta maneira. Que daí é o branco e também não seria o branco 100%. Pode ser um branco meio sujo, um off-white, mas na paleta do laranja, talvez. Vou até pegar este laranja aqui, vou trazer aqui no meu seletor de cores e vou colocar um branco alaranjado, mais ou menos assim, que eu acho que fica interessante, fica legal. Aqui eu vou expandir essa prancheta, só para a gente não perder essa informação aqui, e vou criar uma outra aqui embaixo, ou ao lado, só para a gente também conseguir manter essa informação do V12 dentro de uma prancheta de maneira segura, para a gente também não perder esse V12 aqui, certo? Beleza, bacana, legal. Esse V12 aqui eu vou deixar em grafite, já que a gente modificou, né? Ou então eu vou trazer o laranja para cá, certo? E vou colocar o V branco e aqui escuro. Acho melhor deixar assim mesmo. Bom, é isso, basicamente. A gente consegue aplicar isso em mockups também, ao invés de só aplicar aqui no equipamento. Inclusive, deixa eu trazer isso daqui para o Illustrator, para a gente não perder. Vou transformar isso daqui também em uma prancheta. Beleza, aumenta aqui, show de bola. Ok. Aqui a gente vai aplicar em mockups agora. Talvez um mockup, 2 mockups, não sei ao certo. Mas a gente vai aplicar só para a gente conseguir ter uma visualização melhor. Eu vou pegar um mockup de camiseta que eu tenho aqui, que inclusive foi um mockup recente que eu utilizei, que eu gosto bastante desse mockup, ele é bem realista, ele, enfim, tem bastante opção para você mudar aqui as coisas. Vou trazer o logo da live, inclusive o Lifestyle, vou trazer ele para cá, para o jogo, vou colocar ele para teste, vou colocar ele aqui assim. Bacana, ok. Ó, Lifestyle, show. Gostei disso, achei interessante. Talvez mudar a cor dessa camiseta, deixar ela laranjona? Talvez, vamos testar. Não tem por que não, estamos aqui para isso. Ó, achei interessante laranja, chamou mais atenção. E aí aqui no live eu vou deixá-lo branco, que não é branco 100%, é esse branco aqui meio alaranjado. E aí a gente brinca dessa forma. Vamos ver? Olha lá, gostei, interessante. Ficou massa. Lifestyle. Show de bola. Vou trazer aqui para o Illustrator para a gente deixar aqui salvo, certo? Vou pegar esse retângulo aqui, trazer aqui e vou colocar para dentro e esse daqui também eu vou colocar para dentro. Colocar um outro mockup de eco bag,
acho que fica interessante também, já que estamos nessa questão de fitness, algo mais saudável, sustentável e etc. Vou trazer um mockup de eco bag pra gente ter algo legal. Então, mockups, deixa eu ver aqui, eco bag, pegar essa daqui, que eu acho que fica interessante. Vamos colocar a cor laranja e a cor da parede aqui vai ser branca. Ah, a cor é tudo laranja aqui, não, calma. Aqui vai ser branco, vai ser esse daqui. A cor da camiseta vai ser branca também, talvez, uma cor mais grafite, assim. E aí a bolsa vai ser laranja, a eco bag, né, vai ser laranja. Bacana, aqui também vai ser laranja. E aí aqui eu vou criar algum tipo de frase, talvez, uma redação criativa, que eu acho interessante ter nos projetos. Todos os projetos que nós criamos, nós sempre pensamos em redações criativas, porque isso fortalece o projeto e faz a gente sair um pouco do âmbito visual e a gente vai mais para o âmbito textual, que também tem muita força, também faz muito sentido. Inclusive, quando não se tem espaço para o visual, é aí que o textual entra. Claro que ele também funciona muito bem em conjunto com o visual. Só que quando a gente fica martelando muito no visual, e a gente esquece do textual, a gente pode fazer a pessoa enjoar, a gente pode não ser tão assertivo, ou até mesmo não converter o tanto que a gente gostaria. Então tem que tomar esse cuidado. Então aqui, live. Live significa viver, basicamente, né? Tipo, vida, viver. Vamos só confirmar. Live, ao vivo, ok, mas, viver é o verbo, basicamente. Então, living é vivendo. Ok, live é viver. Então, ou vivo, né? Enfim, viva a vida. Vamos pensar em algo interessante? Viva a vida da melhor forma. Live life to the fullest. Trazer para cá, pegar aqui a nossa tipografia de texto corrido. Vou trazer aqui, trazer um pouquinho mais de peso, trazer esses dois para cá. E aí eu vou colocar essa aplicação aqui. Só que eu vou trazer tudo branco, talvez. Vamos ver. Esse daqui vai ser o branco da identidade visual. Vamos ver como vai ficar, ok. E aí eu vou levar esse grafismo aqui para cá. E eu vou deixar ele grafite. Grafismo grafite. Beleza? Aqui. Deixar ele assim. Aparecendo um pouquinho do i, talvez. Não, deixar ele assim, ó. Acho que eu vou deixar ele assim, só aparecendo essa parte, porque daí este meio aqui pega certinho no nome, né? Acho que fica interessante. Vamos ver como vai ficar. Legal, gostei. E aí a outra parte do grafismo fica para a parte de trás da eco bag. Vou transformar isso aqui em objeto inteligente, certo? Aí. E vou levar pro Illustrator também. Aqui é uma redação criativa, bacana. Traz aqui, coloca para dentro do retângulo, show de bola. Cara, eu acho que tá bom assim para testes, né? Óbvio que em uma marca que é real, em algo que faz mais sentido a gente depositar mais tempo e a gente pensar de maneira mais aprofundada, a gente criaria mais mockups, a gente criaria mais redações criativas para não ficar repetindo sempre a mesma de live to the fullest. Enfim, a gente faz algo muito mais direcionado, pensado, com mais tempo. Existe toda uma preparação, um cronograma a ser cumprido com etapas, pesquisas, reuniões, conversas, extrações, rascunhos, testes. Mas como é um conteúdo muito mais focado em gerar de fato um conteúdo educacional, gerar de fato um passatempo para você e até para treinar também um pouco da criatividade em conjunto, tanto o lado de cá quanto o lado daí, obviamente que os recursos eles são limitados, recursos de tempo, recursos de mockups, recursos de, enfim, de tudo, de testes e etc. Mas é isso, temos um resultado legal, um resultado que é totalmente coerente, mas ao mesmo tempo totalmente diferente do que se tinha anteriormente. É isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal para receber outros vídeos tão bons quanto esse. Comenta o que você achou, que é muito importante a sua opinião também. Gosto de ler, estou aqui sempre respondendo todo mundo. E compartilha com um amigo, ou com uma amiga, ou com um conhecido da área, da profissão criativa, porque tenho certeza que vai fazer sentido para ele, assim como fez para você.
Fechou? Muito obrigado, tamo junto, a gente se vê no próximo. Valeu, falou e até mais.